O deputado estadual paulista Douglas Garcia divulgou uma nota após ser expulso do Partido Social Liberal, juntamente com o deputado Gil Diniz. Embora seja o partido pelo qual o presidente Jair Bolsonaro foi eleito, o PSL vem isolando e punindo os parlamentares que apoiam o presidente. Ouça a nota do deputado Douglas Garcia. Nota à imprensa sobre a expulsão do PSL. No mês de fevereiro de 2020, o deputado Douglas Garcia foi suspenso das atividades partidárias do Partido Social Liberal de forma arbitrária, sem contraditório, com um apontamento de conduta inexistente. O PSL imputou ao deputado Douglas Garcia uma frase de apoio à formação do Partido Aliança pelo Brasil que ele nunca disse, e sem observância do estatuto partidário, em claro ato de discriminação política pessoal. Em razão disso, no dia 27 de maio de 2020, o deputado Douglas Garcia ingressou perante o Tribunal Regional Eleitoral com uma ação declaratória de justa causa para desfiliação partidária em face de seu então partido. Em 28 de maio de 2020, em clara retaliação à propositura da ação que objetivava a desfiliação partidária por justa causa, o PSL notificou a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo para suspendê-lo de diversas atividades parlamentares. Hoje, 15 de julho de 2020, apesar de ter juntado em sua defesa no Conselho de Ética do PSL diversas manifestações em que repudiou claramente intervenção militar ou qualquer ruptura da ordem democrática, o deputado Douglas Garcia foi expulso do PSL com o absurdo argumento de que apoiaria atos antidemocráticos e o fechamento das instituições em claro ato de perseguição política. Fala pessoal, aqui é o deputado estadual Douglas Garcia, estou aqui para anunciar a vocês que eu fui expulso do PSL, fui expulso do Partido Social Liberal, não faço mais parte do partido. O que acontece é o seguinte, o objeto da expulsão foi de que eu estaria apoiando atos antidemocráticos, mas isso é mentira, eu jamais apoiei atos antidemocráticos. O que acontece foi uma perseguição política contra a minha vida, todo mundo sabe que eu sempre defendi a democracia e sempre vou defender a democracia. Acontece que eu sou conservador, defendo pautas conservadoras, não mudei em nada a minha essência, sou exatamente o mesmo na época da campanha, continuo aqui defendendo essas mesmas pautas e me parece que isso não agradou determinados setores políticos. Daí você teve essa perseguição danada por cima de mim que acabou acarretando inclusive a minha expulsão do PSL. Então, senhores, apenas para avisar vocês que procede a notícia, eu fui expulso, assim como o deputado Gil Diniz também foi expulso, por enquanto nós estamos sem partido aqui na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Continuo trabalhando, isso não tira de nada as minhas funções legislativas, é claro que eu não vou poder participar de comissão ou fazer encaminhamento, tudo aquilo que depende de um partido para poder trabalhar. Porém, esses poderes já tinham sido retirados de mim antes da suspensão, ou seja, não muda muita coisa. Eu ainda posso votar, eu ainda posso discutir, eu ainda posso abrir requerimento. Continuo trabalhando aqui full time na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo em defesa da população paulista, em defesa dessas pautas conservadoras que para mim são tão caras. Agradecer a todos vocês que estão me apoiando, a todos vocês que estão sempre aí do meu lado, que estão sempre me defendendo. Também estou aqui para defender a população brasileira de todos os ataques da esquerda, de todos os ataques dessa mídia podre e nojenta que infelizmente não quer nada a não ser fazer com que o nosso país chegue nesse mais fundo lamaçal de bandidolatria, de mentira, de fake news que é propagada por todos esses jornais porcos que inventam mentiras não só a respeito do presidente da República, como também de todos os conservadores que apoiam este governo. Então, pessoal, é basicamente isso. Agradecer a todos vocês mais uma vez pelo carinho. Não consigo ler todos os comentários e nem responder a todos os comentários, mas fica aqui registrado de coração meu muito obrigado a todos vocês. Tranquilinho? Forte abraço. Olá pessoal, deputada federal Bia Kicis. Eu vim falar aqui com vocês sobre um dos temas mais importantes sobre o qual eu dedico meu mandato, que é o combate ao ativismo judicial. E nós estamos agora vivendo um momento muito crítico com relação a isso, quando esse ativismo ele advém diretamente de ministros do Supremo Tribunal Federal.
Somente esses últimos dias nós tivemos 2 exemplos muito graves de ativismo. O que é o ativismo? O ativismo é quando o juiz ele se substitui ao legislador e, ao invés de simplesmente fazer o seu papel de aplicar a lei, ou no caso até do Supremo, a Constituição, ao caso concreto, aos processos sobre os quais o juiz se debruça, que chegam ao juiz mediante provocação de uma parte interessada, o juiz começa a falar e decidir sobre questões políticas que não estão nos autos. Então nós tivemos essa semana o ministro Gilmar Mendes, numa entrevista, numa declaração, dizer o seguinte, que é preciso dizer isso de maneira muito clara. O Exército está se associando a esse genocídio. Não é razoável, é preciso pôr fim a isso. Então, a gente fica pensando assim, de que genocídio, em primeiro lugar, o ministro está falando, né? Porque nós vivemos nos últimos governos um genocídio, aí sim, verdadeiro, de jovens, né, de negros, de pessoas pobres, que têm sido assassinadas, e não só negros e pobres, mas toda a sociedade, que realmente nessas camadas mais pobres da sociedade aumenta a violência, né? Mas pessoas de todas as camadas sociais, de todos os níveis intelectuais, de todas as profissões, têm sido vítimas, sim, de assassinatos, 60 mil pessoas por ano, sem que o Estado tenha sido capaz de proteger essas pessoas. Aí a gente pode falar de genocídio, mas no governo atual, que genocídio é esse? Quem é que está cometendo genocídio junto com o Exército, segundo o ministro Gilmar Mendes? Então, esse é o tipo da declaração que nos deixa realmente muito preocupados, e o ministro da Defesa já respondeu, dizendo que as Forças Armadas, o Exército, têm se dedicado durante o coronavírus ao combate ao coronavírus, né? Então não há genocídio algum. O que há é agora uma modinha, né, de ficar falando do presidente da República com total desrespeito à autoridade máxima da República e chamando o presidente de genocida, o que é um crime, né? Porque genocídio é um crime contra a humanidade, e aí, no caso, estão atribuindo um crime. Então já existe aí, no mínimo, uma calúnia, além de uma atividade política do ministro, que é muito preocupante. E aí, em seguida, a gente vê o ministro Barroso também falando, né? Falando da preocupação dele, tanto com a saúde, como com as redes estando disseminando ódio. Ele está muito preocupado com o ódio e a desinformação disseminada nas redes sociais. Isso eu coloco como presidente do TSE, tendo que tomar uma atitude para evitar que aconteça o que aconteceu no Brexit. O que aconteceu no Brexit? No Brexit, o povo inglês decidiu 2 vezes pela retirada, pela saída da Inglaterra, da Grã-Bretanha, né, da União Europeia. Então isso foi a vontade do povo. Mas como o ministro Barroso, pelo visto, ele é a favor da União Europeia, ele é contra a saída da Grã-Bretanha, então ele diz que isso foi fruto de desinformação. Assim como, segundo o ministro, as eleições americanas, a eleição do Trump também foi fruto de desinformação, não fruto da vontade de um povo que era majoritariamente conservador, né? Que se vê representado pelo Trump, pelas suas ideias, ao contrário, né, das ideias pregadas pelo Partido Democrata, né? E também as eleições na Índia, segundo o ministro Barroso, também fruto de desinformação. Agora, o presidente da Polônia foi reeleito, um conservador. Pode ser que o ministro Barroso também ache que foi fruto de desinformação. Desinformação essa que precisa ser combatida. Como é que ele está combatendo isso, gente? Combatendo
chamando as plataformas, dizendo que elas têm que retirar, né? Elas têm que cuidar para que não haja fake news. E o ministro tem que retirar das plataformas aquelas informações que, segundo ele, desinforma. Aí o ministro, né, ele diz o seguinte, que ele conta, olha que bonito, gente, vocês têm certeza que vocês vão ficar emocionados. Contamos com a imprensa profissional que sabe separar fato de opinião, a gente tem visto isso, que se move por preceitos éticos, a gente também tem visto isso, e que possa fazer o filtro dessas bobagens que circulam nas redes ao lado dos checadores de fato. Aí eu trouxe, né, essa informação de que foi uma pesquisa feita pelo Instituto Global and Edelman Trust Barometer, tá? É um estudo feito por eles em 2018, disse o seguinte, que a imprensa, tá? A imprensa, ela é a instituição menos confiável globalmente. Então, esse resultado apontou que em 22 dos 28 países onde a pesquisa foi feita, ela se encontra no território da desconfiança. E o Brasil certamente é um desses países, se não foi incluído na pesquisa, se fosse incluído, certamente seria um desses países onde a imprensa está realmente assim, um dos últimos locais, uma das últimas posições de instituição confiável, não é? A gente tem assistido jornalista que torce para presidente morrer, pesquisas que são feitas, né, e depois desmentidas, pesquisas eleitorais que são feitas, divulgadas pela imprensa e depois são desmentidas nas urnas. A gente tem visto aí que na questão até do coronavírus, a imprensa se valendo de dados científicos que mudam toda semana, né? Então a gente sabe que não tem uma cobertura parcial, lamentavelmente, por boa parte da imprensa, mas é com essa mídia aí que o ministro Barroso diz contar essa imprensa profissional para dizer, junto com os checadores de fatos, o que é verdade, o que é mentira, né, e impor aí um cala-boca, uma censura às redes sociais. Então, assim, eu estou deveras preocupada com isso, tá? Como parlamentar, trabalho todos os dias, né, para combater esse ativismo judicial. Tem uma série de projetos de lei contrários ao ativismo, que visam a responsabilizar esse ativismo, criminalizar toda vez que houver uma usurpação de poder. Isso tem acontecido muito porque, lamentavelmente, o parlamento tem se colocado de joelhos, subserviente ao Supremo Tribunal Federal. E a gente sabe que tem aí parlamentares que têm problemas perante a justiça, né, que temem realmente que haja uma investigação, uma denúncia, que o Supremo possa condená-los. Mas é isso aí, né? A gente precisa encarar esse fato, né? A gente sabe que você não precisa dever para a justiça para poder ser investigado. Hoje a gente vê isso, né? Existe, além do ativismo todo, né? Agora esse ativismo também foi para inquéritos, né? Ele agora também está sendo utilizado em inquéritos penais, né? Aí no Supremo Tribunal Federal, que está avançando sobre a base de apoio do presidente Bolsonaro. Então a situação é toda muito preocupante e nós temos que continuar sempre atentos, e vocês podem contar com o meu trabalho no combate ao ativismo, que é uma forma da gente preservar a democracia. Enquanto os juízes quiserem fazer leis, quiserem investigar, quiserem decidir quem vai ser diretor da polícia, ou seja, quiserem usurpar sobre competência do executivo e do legislativo, nós não teremos uma democracia efetiva.